Vamos então para o nosso segundo vídeo sobre alimentação terapêutica na ansiedade. O foco de tudo aqui para facilitar é que a gente entenda que a ansiedade ela é um excesso de energia e não uma energia boa. Por ser um excesso, ela cai no descontrole. Então, por a gente ter essa falta do controle dessa energia, a gente não consegue direcionar ela, seja para a parte de ter foco e concentração, né? Seja para a própria questão dos nossos medos, que ficam aumentados, porque daí a gente fica muito inquieto, muito preocupado e tudo mais. Então, se eu entender que a ansiedade é um excesso de energia, tudo que dá mais energia não vai ser bom para a ansiedade. Mas, claro, né, a gente está falando aqui de uma energia de excesso. Então não é também para eu pensar que eu não vou comer nada que me dê nutrição, né? Já que a nutrição dá energia para a gente viver e viver bem. Mas aqui vamos pegar algo super prático. O que vem à sua cabeça quando você pensa em ter energia? O café, né? Então a gente já sabe que o excesso de café vai aumentar a energia, vai piorar a minha ansiedade, tá certo? E quando a gente ouve falar das coisas boas, por exemplo, então a Nutri ouve dizer que o gengibre e a canela são bons, né? Mas poxa, eles dão energia, eles aumentam ali o nosso sangue, né, a velocidade do nosso sangue para nutrir, para dar disposição. Então vai aumentar a energia, vai aumentar a ansiedade. Então, eles são coisas boas, mas eu tenho que tomar cuidado que nesse momento da vida eu tenho que evitar, tá certo? Açúcar é outra coisa que dá energia, não tem até aquela brincadeira que a gente não pode dar açúcar para criança de noite, que a criança não dorme porque fica agitada, né? Fica pilhada. O açúcar é uma energia ultra rápida, tá? Começa a ser absorvida na boca e quando tá lá no nosso estômago, depois passa pelo nosso intestino, em até 15 minutos ela já deu energia. Só que ela dá um pico de energia e cai de uma vez, tá? Então parece que melhorou, mas só aumenta a nossa ansiedade e depois eu sinto um baita cansaço, tá? E aqui vem a relação do cansaço com energia. Nutri, eu sou ansiosa, mas eu vivo cansada. Então eu vou comer o que me dá mais energia. Não. Você tá ansioso você tá cansado porque é tanto desgaste de energia. Seu corpo tem que dar conta desse excesso, né? Que você não tem controle, que fica os pensamentos acelerados, o músculo ali todo agitado. É tudo muito, que cansa, que exaure a gente. E aí, por conta desse excesso que tá gerando cansaço. Então, eu não tenho que dar mais energia, eu tenho que descansar e relaxar, tá? É só com o relaxamento que o meu cansaço melhora quando eu tenho ansiedade e não dando mais energia, ok? Isso vai ser a base para tudo de alimentação quando vocês forem pensar na ansiedade. O que relaxa a gente, já que o foco é diminuir esse excesso de energia? O que ajuda é principalmente o nosso neurotransmissor do GABA, que é um neurotransmissor do relaxamento, tá? E que falta muito isso para as pessoas que são ansiosas. Por isso que a gente tem problema de dormir, problema de concentrar, porque eu não relaxei, tá? Eu não diminuí essa energia para então focar ela e direcionar para onde eu quero da forma positiva. O que ajuda no GABA em termos de alimentos, tá? Vamos lá. Tudo que tem apigenina. Esse é um nutriente do nosso corpo, vamos facilitar assim, que induz o seu corpo a naturalmente produzir o GABA, que é esse neurotransmissor. Quem que tem ele? O própolis. Nutri, eu tomo própolis lá para minha imunidade, mas para ter efeito terapêutico, para ter apigenina, para conseguir ajudar no GABA, eu tenho que consumir mais. Eu tenho que consumir 40 gotas, tá? Daquele própolis alcoólico, mais ou menos entre 17% e 20% de volume, que está escrito esse númerozinho na embalagem, tá? Ele é mais concentrado. Se eu tomo ele pela manhã, se eu sou uma pessoa muito agitada de manhã, tomo própolis de manhã. Se eu sou uma pessoa mais agitada de noite, vou tomar antes de dormir. Se eu sou os dois,
40 e 40 gotas, tá bom? São os 2 melhores horários para tomar. Mas se você só tem problema para dormir, não precisa tomar esse própolis de manhã. Toma ele só de noite, que daí ele ajuda também na parte da melatonina, que é o hormônio do sono, tá? Por isso que pessoas que não são ansiosas, se tomam o própolis de manhã, ficam um pouquinho mais lentinhas, né? Já que ele deixa você mais relaxada. Mas para quem tá com excesso de energia na ansiedade, é bom eu abaixar isso. Quem mais que tem apigenina além do própolis? O tomilho, a salsa. Então, caprichem nesses temperos, tá bom? Pelo menos uma colher de sopa de cada no almoço e no jantar, ou você pode fazer um patezinho saudável, colocou no seu pãozinho da manhã, né, para o seu café da manhã, ou até mesmo no café da tarde. Outra coisa que tem é a própria camomila. Por isso que eu falo que a camomila, ela ajuda a relaxar ao longo do dia, tá? E não necessariamente para poder dormir, porque às vezes ela não é forte o suficiente para induzir o sono. Para induzir o sono, daí a gente tem lá a marcela, a calêndula, né? A própria melissa, que é a erva cidreira. Mas a camomila ao longo do dia vai ajudar a regular esse excesso de energia no meu corpo. Então não vai me dar um sono, para quem é ansioso, tá? E vai me ajudar a direcionar essa energia. Só que o GABA, pessoal, ele tem um outro neurotransmissor, que é o glutamato, que eles funcionam de forma oposta. O glutamato, ele é excitatório e o GABA é de relaxamento. Quando um tá alto, o outro tá baixo e vice-versa. Quem que aumenta muito o glutamato? As proteínas, principalmente as proteínas animais. Então, pessoas que estão fazendo dietas hiperproteicas, né, que comem ovo o dia todo, carne o dia todo, whey protein e tudo mais, vão ter mais o glutamato, vão inibir o GABA, eu não vou ter o relaxamento, tá? Então eu vou ficar mais excitada com aumento dessa energia, aumento da ansiedade. Então não é para eu ficar comendo proteína o tempo todo, claro, é para comer de forma ideal, né? A gente também não quer que falte esse nutriente no corpo, mas não o excesso. Então, por exemplo, o que eu posso ter no café da manhã que ajuda no GABA? As proteínas mais vegetais. Eu posso fazer um patezinho de grão de bico, que é o hummus, por exemplo. Coloco lá o tomilho para ficar ainda melhor, que nem a gente já falou. E coloco num pãozinho, tá? Que seja de alguma farinha que não seja de castanhas. Por quê? Deixa eu explicar aqui. Castanhas são maravilhosas para a saúde? São, só que elas são muito calóricas. E aí lembra da nossa base lá? Se eu tenho mais caloria, eu vou ter mais energia. Se eu tenho mais energia, eu aumento a minha ansiedade. Então, o que é o melhor aqui, ao invés das castanhas? A aveia. A aveia, ela tem boa quantidade de proteína, boa quantidade de carboidrato, é de baixa caloria e ainda tem triptofano e vitaminas B e magnésio que ajudam a promover o GABA do relaxamento. Então, a aveia é chave aqui, tá bom? Vamos pôr até várias estrelinhas nela. Dá para fazer uma panquequinha de aveia. Tudo bem, se tiver o ovo aqui, a gema, né? Ajuda bastante também, que tem a colina, que ajuda no nosso cérebro, na memória, no foco e na concentração. Mas aí foi um ovinho, não é? Tipo, não são, por exemplo, 3 ovos, mais, né, o abacate, enfim, mais o café, e aí com açúcar, enfim, daí fica muita coisa, tá? Então, faz um pãozinho, uma panquequinha de aveia, passa um grão de bico por cima. Mas, Nutri, então significa que eu não posso comer nada de castanhas? Pode, mas a gente não vai comer como prioridade, tá? Ela vai ser com moderação, pela questão dela anti-inflamatória, que a gente já vai falar aqui. O que eu também posso comer no café da manhã? Posso fazer um mingauzinho de aveia, né? Que a gente já falou que ela é boa. E aí aqui sim, lembra lá da medicina tradicional chinesa que a gente falou no primeiro vídeo? Tudo quentinho. Então, se eu quiser colocar uma maçã cozidinha aqui, a própria banana, tá? Ou
Nutri, não gosto tanto de coisa quente. O que eu posso fazer para não fazer mal para o meu estômago e para o meu intestino, mas ao mesmo tempo eu gosto de comer uma frutinha e não gosto de comer elas cozidas? O mamão e o abacaxi são bem-vindos, tá? Sem precisar ser quente. Eles são bons para a parte digestiva. Então, se eu quiser adicionar alguma coisa ali, ou eu posso sim colocar algumas castanhas, mas daí o que eu vou fazer? Vou colocar elas na forma de farinhas para facilitar a digestão e não ter os pedacinhos. Então, se eu quiser colocar, triturar, né? Também é uma forma, ao invés de comprar farinha. Castanha do Pará. Sabe por quê? Porque a castanha do Pará, além de eu precisar comer pouco, então não fica com muita caloria para não dar muita energia para não aumentar a minha ansiedade, o pouco dela já é suficiente para ter um efeito terapêutico, porque a castanha do Pará, ela é anti-inflamatória, além dela ter muito selênio, tá? Ela tem também a vitamina A. E são 2 nutrientes terapêuticos para os hormônios da ansiedade, certo? Então dá para eu usar aqui 2 castanhas do Pará por dia. E eu posso deixá-las trituradinhas, às vezes num potinho e guardo na geladeira, que senão a gordura dela envelhece fora da geladeira, e jogo em cima ali das minhas fatias de mamão, de abacaxi, tá certo? Já no meu almoço, eu não vou exagerar na proteína, mas tudo bem comer proteína. Mas melhor ainda, se eu comer no almoço alguma proteína que seja animal, para quem gosta, e aí no jantar eu não como essa proteína animal e como alguma proteína vegetal, que seria fazer uma sopinha de ervilha, lentilha, grão de bico, os feijões, tá? São proteínas que vão ter mais triptofano e ajudam no GABA do que mais glutamato que vem da proteína animal. Mas tem gente que gosta, então tá tudo bem, mas joga ela pro almoço. E sempre os vegetais refogados. Para quem tem o quê? Ansiedade, tá certo? Aqui principalmente tudo bem cozido, né? Além da gente jantar cedo. E o volume de comida, almoço pode ser mais, jantar um volume menor, tá? Porque eu quero essa digestão rápida o suficiente para não atrapalhar nesse excesso de energia, para não atrapalhar meu sono, ok? Então, no almoço, o que também é legal a gente trazer? Raízes. E essa, pessoal, é algo essencial. Por que a Nutri está falando isso? Porque lembra que na ansiedade acaba aumentando a vontade de doces e massas porque tem uma influência da insulina lá no nosso pâncreas? Se eu simplesmente corto, porque eu já sei que o açúcar não faz bem, quero cortar todo tipo de carboidrato, eu vou ter um efeito rebote. Então, os carboidratos virem das raízes me ajuda a entregar para o meu corpo um conforto de falar, tá tudo bem, eu não tô tirando todo o seu carboidrato, né? Mas ao mesmo tempo, eu também consigo ter o elemento terra da medicina chinesa que ajuda em toda a questão do baço que a gente falou no primeiro vídeo. O que pode ser aqui? Óbvio que eu não vou fazer uma batata frita, né? Mas parem com esse medo da batata cozida, assada, seja ela doce ou inglesa, tá? Tudo que for mais amarelo tem mais vitamina A. Vitamina A é um nutriente importante para a ansiedade, como a gente falou anteriormente. Beterraba, e aí a beterraba ajuda também no quê? Ajuda na parte do sangue. E aí se ajuda no sangue, ajuda nas emoções, né? Tá? O próprio inhame faz muito bem, dá para fazer várias receitinhas com ele. A cenoura, a mandioca, tá? Então, as raízes por conta desse elemento terra. Deixa eu ajustar aqui, que eu acho que vocês não conseguiram ver. Ok, então, ó, batata doce, mas pode ser inglesa também. Beterraba, para ajudar no sangue e nas emoções, como eu estava falando, tá certo? Nutri, mas daí não é carboidrato, não dá energia? Pessoal, cada grama de carboidrato, tá? 1 grama tem 4 calorias.
Se eu focar nas gorduras, por exemplo, vou comer só abacate, amêndoas, as castanhas, cada grama de gordura tem aproximadamente 9 calorias, é mais que o dobro. Por isso que a gente pode consumir as raízes, desde que com moderação, tá? Porque todo excesso é caloria, aumenta a energia, aumenta a ansiedade. Então também não estou falando para vocês comerem volumes gigantes de comidas e ainda falar, não, mas é que a Nutri falou que pode comer batata à vontade. É para ser uma característica do seu almoço e do seu jantar aqui, mas não comer grandes volumes. E para finalizar, nós vamos falar dos chás. Primeira estratégia é porque é uma forma mais fácil da gente beber a água morna. E lembra que na medicina chinesa eles falam que tudo que é morno, o fígado gosta, o estômago gosta, o baço gosta? Mas é muito difícil para a nossa cultura a gente beber água morna. Tem gente que ainda bebe uma aguinha morna ao acordar, né? Mas o chá fica mais fácil por ter um sabor. Agora, quais chás, para além de ser a questão da medicina tradicional chinesa, também ser da pesquisa científica em termos de funcionalidade para a ansiedade? Os chás que ajudam no GABA, como a gente já falou, o chá de camomila, mas também a gente tem os chás mais digestivos, como o próprio hortelã, o alecrim. O alecrim ajuda também na parte de clareza mental, que é maravilhoso para a ansiedade. Nós podemos usar a própria lavanda e a gente pode adicionar aqui outros ativos, principalmente o tulsi, que eu venho falando para vocês, que é um adaptógeno. O que isso significa? Ele ajuda o seu corpo a adaptar ao estresse, né? Que o estresse acaba levando à ansiedade. E o tulsi também é digestivo, que vai ajudar em toda a parte da medicina chinesa que a gente conversou, tá certo? Nutri, não gosto muito de chás. O que eu posso fazer? Água morna com hortelã, tá? Já vai ajudar como sua forma de hidratação. O legal é se a gente tivesse pelo menos 750 ml, ou seja, dá para eu consumir aqui 3 xícaras de chás e eu posso revezar entre eles ao dia, tá certo? Ali ao acordar, meio da tarde, antes de dormir. E aí o antes de dormir podem ser outros específicos para o sono, como a gente falou, certinho? Então tentem colocar em prática. Claro que tem muita coisa para falar de ansiedade, mas espero ter contribuído aqui para vocês, para a gente colocar em prática. Se vocês fizerem isso, já vão sentir uma diferença gigantesca para o dia a dia de vocês. Você é daquelas pessoas que sempre tá com alguma dor? É dor de cabeça, dor nas articulações musculares, no estômago, problemas no intestino? Isso mexe com o seu humor e, claro, também com toda a sua saúde? Se você sente que tá tudo bagunçado, a Nutri tem um convite para te fazer. Meu nome é Aline Ksak, eu sou nutricionista e pesquisadora científica e nas minhas 8 especializações, sendo 7 internacionais e uma aqui no Brasil, eu me foquei em descobrir o poder terapêutico dos alimentos. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você, esse conhecimento em 3 aulas gratuitas durante a semana do Aquecimento Lotus, para você descobrir os sinais que o seu corpo está te pedindo ajuda e também como reiniciar a sua saúde através do intestino e de uma detox cientificamente comprovada. Vem descobrir e se inscreva no Aquecimento Lotus.